Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fique à Vontade. Eu sou Adriano Moleiro, palestrante, consultor, mentor e um monte de coisas mais que eu vou falar para vocês depois do nosso bate-papo de hoje. E a ideia aqui é trazer pessoas que agreguem conteúdo, que troquem uma ideia e que flua a conversa para que a gente possa resumir muita coisa boa e trazer um pouco mais de entretenimento e principalmente de aprendizado, alguma coisa que faça sentido na vida de todo mundo que está assistindo. E o nosso convidado de hoje, nada mais nada menos do que um cara fantástico que eu conheci, vou contar depois onde é que eu conheci. O nome dele é Lucas Bonilha, skatista profissional, empreendedor. Ele é, além de tudo isso, marqueteiro, porque eu conheci ele fazendo marketing, e é um cara que está na cena do skate aqui em Londrina e região, e realmente tem muita coisa boa para falar para a gente. E numa dessas conversas que eu estava tendo com ele, a gente discutiu sobre motivação, que é um dos temas que eu falo nas minhas palestras, e ele veio me questionar se essa motivação era real. Por isso que o nosso tema de hoje é a farsa da motivação. Lucas Bonilha, vamos chamar pelo sobrenome, que é conhecido na cena aí. Bonilha, como é que você tá? Conta pra gente um pouquinho aí de onde é que surgiu essa lenda do Bonilha, porque quando eu te conheci, o pessoal me apresentou como lenda, falou assim, ó, você vai conhecer um cara que é uma lenda aqui em Londrina, que anda de skate, fala, tá, é empreendedor, tá no meio da galera e traz sempre alguma coisa positiva por onde você passa. Esse foi o personagem que me apresentaram. Fala um pouquinho de você, conta sobre tudo que você faz. Eu sei que faltou coisas aí quando eu falei que você é empreendedor, que você é marqueteiro, que você é skatista profissional. Fala pra gente um pouquinho do Lucas, o que é você, quem é você e o que você pode trazer pra gente hoje de ideia legal aí pra conversar. Cara, antes de tudo, eu queria agradecer a oportunidade, o convite do Adriano de estar aqui, poder dividir um pouco da minha experiência, um pouco do meu conhecimento, se vocês quiserem chamar assim. É uma honra estar aqui. Obrigado, irmão. Cara, o Lucas é um menino que nasceu no interior, veio para Londrina para estudar e acabou... Cara, nem sei, acabou encontrando vários desafios aí, foi se meter num monte de roubada e hoje tá aí. Hoje estamos tentando, estamos tentando contribuir com a cena de skate de fato, estamos tentando empreender também. Já empreender é sempre uma tentativa, né? A gente tá sempre tentando, errando, acertando. E estamos nessa. A lenda, assim, eu não vejo dessa forma, assim. Mas, cara, é isso. Estamos aí e... Vamos trocar ideia. Não sei se você vai lembrar, mas a gente se conheceu. Eu estava indo visitar um cliente com um parceiro nosso, o Alaor, da Umid, e você estava lá e ele falou assim, esse aqui é o gerente de marketing que está cuidando aqui de toda a campanha aqui e tudo mais. E aí eu olhei para você, estilo skatista, de bermuda, eu falei, pô, esse é um gerente de marketing diferente, né? O que eu mais gostei foi essa coisa da ousadia, porque hoje a gente está conseguindo quebrar alguns paradigmas e pessoas, principalmente da galera do skate, né? Eu não sou do skate, mas eu sou do meio, porque a gente se conheceu também na pista. Sim. Sabe que eu gosto de andar de patins, aquela coisa de dividir a pista ali com os skatistas, estou sempre no meio do pessoal. E o que eu mais gostei de conhecer você naquele momento ali é que a gente estava numa empresa que teoricamente você teria já uma visão de um diretor de marketing de quadradinho e tal, e você me aparece com uma bermuda, o tênis de skatista, o seu estilo, e fazendo um trabalho legal pra caramba, que eu lembro que foi bem elogiado lá. Então, Adriano, assim, isso é bem legal, porque eu nunca achei que eu precisava usar roupas para impressionar as pessoas, assim, né, para vender um serviço ou qualquer coisa assim. E até foi engraçado, teve uma situação, cara, eu atendi um tempo a Avenida Fashion, que é um shopping de atacado de moda em Maringá. E eu lembro que a gente chegou na reunião para se apresentar e eu tava com a filha do dono do shopping na mesa e o diretor também. E aí eu meio que já cheguei me desculpando, assim, porque cheguei estilão skatista e tal. Falei, pessoal, até vocês me desculpam o meu jeito aqui e tal, aqui eu ando de skate. E a Ana, grande amiga minha, até um abraço se um dia ela assistir esse podcast aqui, uma pessoa sensacional, ela olhou para mim e falou assim, Lucas, a gente procura uma empresa diferente e você representa isso. E aí pra mim aquilo foi um negócio tipo, pô, velho, que massa, né? Tipo assim, ela parece que ela conseguiu ver além da roupa ali. E eu também sempre usei essa cara de maloqueiro, skatista, como um trunfo, porque as pessoas olham e elas te julgam. Só que a hora que você abre a boca e a pessoa vê que você tem conteúdo, a pessoa fica em choque. Então eu sempre usei essa arma secreta, assim, sabe?
E lá na Metro não era diferente. Realmente, assim, todo mundo lá segue um padrão, um dress code ali. E eu, cara, não me vendi para o sistema. Mas eu também não era um funcionário contratado. Eu era um PJ e isso me dava liberdade para me vestir daquela forma. Mas assim, dentro dos meus limites, eu tentava atender eles. Então, assim, usava uma camisa polo, um shorts de sarja, mas ainda assim eram shorts e era uma camiseta de manga. Diferente. Diferente do padrão da empresa. Eu gostei que você falou do dress code, né? Que, para quem não lembra, não conhece, são os códigos ali de vestimenta que nós falamos na questão do marketing pessoal, principalmente. Algumas empresas aceitam e outras não. E eu também sou dessa mentalidade de que a roupa nunca definiu o profissional. E aí você foi contando a sua história, eu lembrei da minha. Quando eu estava na faculdade de administração em Apucarana, eu era o único da sala de quase 50 alunos que ia de short, de bermuda larga, grande, às vezes de chinelo, enquanto todos os outros alunos de administração estavam já de paletó, bancários, aquela galera mais executiva. E o nosso querido, saudoso professor Campana de Economia me apelidou carinhosamente de calçudo. Ele ainda falava carçudo, que era para justamente brincar. Só que o que a gente tira disso, né? O que é o que você falou, a essência do que você falou, que realmente nunca formou a pessoa. Porque o meu destaque ali me trouxe até aqui. Eu me tornar professor auxiliar no segundo ano, eu fazer um monte de projetos juntos com a faculdade, depois virar mentor também ali, pegando as mentorias de turmas de turmas anteriores a minhas. Então, isso foi acontecendo diferente da roupa que eu usava. Então, eu acho que esse respeito conquistado é muito mais valoroso do que um respeito por uma roupa que você usa, assim, né? Mas, assim, é um pensamento um pouco idealista. Pode ser que em alguns momentos acabei perdendo algumas oportunidades, porque pessoas te olham e te julgam e às vezes você não tem a oportunidade de falar. Mas, assim, se eu perdi, não tá me fazendo falta também. Cara, e não tem problema perder. O que eu falo assim, se não tá desrespeitando aquilo, a sua essência e às vezes a essência do outro está funcionando, não tem por que não fazer. Sim. Pô, Adriano, vai ter uma reunião que você tem que ir, ou vai ter uma palestra, por exemplo, que você tem que ir de paletó e gravata. Tá me fazendo mal? Não, eu vou vestir um paletó e gravata. Não, perfeito. São situações e situações. Exatamente. Uma formatura, que nem você brincou. Casamento, Isso. sabe? Eu acho que a gente tem que também ter um certo cuidado ali para flexibilidade. Para atender algumas coisas, e são momentos, ocasiões, assim, mas, enfim, bem arrumado, mas dentro do seu estilo ali, acho que é isso. Tá, você contou ali um pouquinho do seu começo, sobre quem era você, mas não foi muito específico. Então vamos pensar assim, ó. Quando realmente que você começou a andar de skate e quando que você viu que isso podia ser algo muito frequente, você se profissionalizou. Explica qual que é a diferença de dizer que você é um skatista profissional de um skatista que não é profissional. Qual que é a diferença? Eu vou começar no básica? Começo lá. Eu comecei a andar de skate, eu tinha mais ou menos uns 12 anos. A molecada na minha rua, assim, teve várias fases. Teve uma fase do rolemã, aí depois teve uma fase do roller, aí depois teve uma fase do skate. E eu acabei ficando nessa fase do skate. A molecada acabou parando, eu comecei a frequentar outros lugares para andar com outras pessoas. E fui, cara, meio que, assim, eu nadava na época também, meu pai era nadador, e aí, só que eu sofria muita pressão na natação por conta de vir de uma família de atletas de natação, e eu também tinha um treinador que era meio sem noção, assim, o cara me cobrava como um adulto, pô, eu tinha 12 anos. Hoje, estudando educação física, eu vejo que isso é um absurdo, mas a gente nem tinha tanto conhecimento na época, enfim. E o skate era uma parada mais livre, né? Eu podia praticar da forma como eu quisesse e, cara, eu sou suspeito para falar, mas andar de skate é um negócio que, putz, vicia o cara, sabe? Tipo, a sensação de acertar uma manobra, o desafio, a adrenalina é um negócio que, assim, não sei falar, apaixonante. E então fui nessa, assim, mas eu confesso que eu não achei, até em algum momento, assim, no começo eu quis ser profissional, só que a minha mãe um dia me fez uma pergunta, ela falou, cara, tudo bem, você quer andar de skate, beleza, mas e se acontecer alguma coisa? E se você se machucar? E se você tem que ter um plano B? Ela falou, então você vai ter que estudar. E hoje eu vejo que foi a coisa mais prudente que
que aconteceu na minha vida é ter uma mãe, um pai que me obrigaram a estudar. Uma coisa não impede a outra, né? Eu acho que você pode ser um atleta, mas você também tem que ter conhecimento, até como que você vai gerir tua carreira, como que você vai cuidar das suas finanças, como que você vai cuidar dos seus negócios, até porque a carreira de um atleta de alto rendimento, ela não é para sempre, né? Vai chegar uma idade ali que realmente é diferente. Tipo, hoje eu sou profissional, mas, cara, tem uma molecada chegando que, não tem nem como comparar. A molecada tem hoje tem muito mais pista, hoje tem muito mais acesso a conhecimento, né? Vídeos e tudo mais. Pô, na nossa época só tinha VHS. Hoje, internet, tutorial. Eu mesmo tenho uma escola de skate online que eu ensino as pessoas. Eu não tive esse suporte. Então, não tem como comparar a minha geração com essa geração mais nova. Então hoje eu continuo participando de campeonatos profissionais, mas também já estou migrando para a categoria Master ali, onde eu encontro uma competitividade mais justa, assim, digamos. Então, cara, é isso, assim, meu começo no skate foi esse. E aí, em 2012, a gente fundou uma pista de skate em Londrina, que chamava Londrina Skate Park. Foi uma loucura, assim, na época. A gente nem tinha dinheiro, fizemos financiamento. A gente entrou em parceria com uma loja de skate de Londrina. E a gente era 4 sócios e, cara, fizemos uma loucura lá e construímos uma pista. E aí, essa época, eu vivi muito skate, assim. Então, de 2012 até 2015, 16 ali, que foi quando a pista ficou aberta, cara, eu andei muito de skate, porque eu meio que também era o gerente, então eu ficava lá, só que, na verdade, hoje eu vejo que de gerente mesmo não era. Eu era mais skatista do que gerente. E, enfim, cara, e aí, em 2016 ou 2015, não lembro exatamente... quando eu passei para profissional foi 2016, então provavelmente esse evento foi em 2015. Um parceiro meu de Apucarana, que já era skatista profissional há muito tempo, referência aqui da região, ele chama Rogério Febem, um cara foda, um salvão aí para você, Febem. Ele me convidou para ir para Porto Alegre num evento para ver. Ele falou, cara, eu vou lá correr o profissional e eu vou ganhar uma etiqueta, uma pulseira a mais, você fica no camarote lá e a gente... Cara, a hora que eu cheguei no campeonato, todos os caras que começaram a andar comigo, os caras eram profissionais e estavam andando no campeonato. E aí eu tava ali, dentro de um quadradinho, e os caras andando de skate. E daí eu falei, cara, por que eu não sou profissional? Né? O que precisa para ser profissional? E aí, isso era novembro. E eu falei com os caras, cara, o que eu faço para ser profissional e tal? Ó, cara, você precisa de uma videoparte de 3 minutos, que é um vídeo de skate para mostrar que você tem nível técnico. Isso eram documentos que eu tinha que mandar para a Confederação Brasileira. Então eu tinha que fazer esse vídeo. Eu tinha que ter um currículo dos últimos 3 anos de eventos que eu tinha organizado, participado, para mostrar meu envolvimento com o skate. E eu precisava de uma marca que assinasse um termo de responsabilidade pela minha profissionalização, porque a confederação não queria que o cara fosse um skatista profissional desempregado. Então eu precisava de uma marca que se responsabilizasse. E na época eu tinha alguns patrocínios, né? E aí pedi para esses patrocinadores assinarem esse papel para mim. Daí os caras falaram, cara, mas a gente não era planejado isso e tal, a gente não vai ter como te pagar um salário nem nada, mas eu sempre trabalhei por fora. Eu falei, cara, não tem problema, eu só quero passar para profissional porque eu quero participar dos campeonatos profissionais. Pô, beleza. E mandei os documentos, mas assim, sem pretensão, achando que os caras iam inventar um monte de motivo para eu não ser profissional. Ah, porque o cara não foi pro exterior, porque o cara não... Sei lá. Cara, quando deu janeiro, eu estava na frente de um cliente, inclusive no Avenida Fashion, lá em Maringá, e eu tava com a cliente aqui na frente, assim, a gente conversando e tal, e de repente, pum, pipoca um e-mail no meu celular, pum, skatistas profissionais aprovados do ano. Você. Daí eu falei, ó, que louco, saiu a lista aqui e tal, né? Aí comecei a olhar assim, cara, e li meu nome. Falei, nossa, passei pra profissional, cara. Daí eu falei, não, calma. Aí eu olhei de novo na lista. Aí na segunda vez que eu olhei, eu não vi meu nome. Emocionado, assim, não vi meu nome. Falei, não passei. Aí eu falei, não, calma. Aí eu olhei de novo, com calma, e vi meu nome. Aí eu olhei pra minha cliente, Larissa, era a menina que estava na minha frente, e falei, Larissa, passei pra profissional. Aí ela olhou pra mim e falou, mas você ainda não era? Tipo, ela nem entendia nada, assim. Eu falei, não, você cara, já tinha cara de profissional, né? É porque eu era muito engajado já com skate, eu tinha pista e tudo mais, e algumas pessoas já tinham comentado isso, assim, que me viam um profissional, mas eu não me sentia um profissional. Enfim, né, síndrome do impostor.
E aí, cara, passei para profissional, loucura, assim, ó, não acreditava. Então, assim, mas eu acho que assim, Adriano, nunca foi uma meta na minha vida, assim, não quero me tornar um profissional de skate. Eu acho que foi uma coisa que aconteceu graças à minha entrega, à minha dedicação à modalidade, entendeu? Então eu acho que foi mais uma consequência do que uma busca. Boa. Eu vou ouvindo você falando, ouvindo as coisas anotadas aqui, vou lembrando de tudo que você faz. Vamos mirar um pouquinho agora na camiseta, no que você faz com a escola. Conta um pouquinho também que você é diretor de 2 instituições engajadas e relacionadas ao skate, para depois a gente entrar na discussão ali do nosso tema. Tá. Finaliza lá. A Escola de Skate Online é um projeto que eu comecei, acho que 3 ou 4 anos atrás. Não foi meu primeiro curso de skate, mas foi o curso que eu mais me dediquei para acontecer mesmo, assim. E confesso que quando eu lancei a Escola de Skate Online, na minha cabeça, eu ia pegar mais uma molecada que queria aprender a andar de skate. Só que no meio do caminho, eu comecei a perceber que não era muito a molecada que se interessava pelo meu conteúdo, era uma molecada um pouquinho mais velha. Porque com mais de 30 anos, assim, 30, 40, eu tenho um aluno de 49 anos. Porque, cara, a molecada não tem medo, é meio inconsequente. Então, cara, a molecada pega o skate e sai andando, se mata, não tá nem aí, se quebra e tá tudo bem. A pessoa mais velha, que já tem mais idade, que nem a gente que trabalha, assim, pô, eu não posso cair e tal. Então a pessoa quer um método, quer uma coisa mais segura, um passo a passo. E no meio do jogo eu entendi que, pô, meu público não é, então, a molecada, são os adultos. E, cara, para ensinar adulto é mais difícil, assim, porque a galera tem mais medo e tal. Então eu também vi a necessidade de entender mais o negócio. E aí foi quando eu acabei ingressando na educação física, que é um outro assunto, né? Depois a gente pode falar disso também. Então, cara, a escola foi isso, assim, e hoje é sensacional, cara, são mais de 1.500 alunos, o Brasil inteiro, eu tenho gente, putz, cara, de onde você imaginar, assim, tem aluno. E o mais legal são pessoas que às vezes não teriam acesso a skate, porque são pessoas que moram na fazenda, no sítio, ou que moram numa cidade pequena que não tem um instrutor, e poder contribuir com essas pessoas e ver elas se apaixonando pelo skate, assim como eu, é como se eu estivesse aprendendo de novo a andar de skate. E são aulas gravadas ou... São aulas gravadas, mas eu também dou suporte para todos os alunos. O cara tem dúvida, ele pode filmar as tentativas dele, me mandar, eu monto um treino específico para ele, sinalizo aonde tem que melhorar, onde está o erro da manobra. É uma consultoriazinha, assim. E, cara, faço com gosto, porque não são todos os alunos que querem esse suporte. Muita gente só compra o curso e acaba não se dedicando, mas a pessoa que se dedica, cara, eu pego na mão e dou uma força mesmo, porque acho que é o justo, né, velho? É isso aí. E aí temos aqui na mesa... Esse faz parte da escola ou não? Não. Esse produto aqui é outra... É outra empresa. É outro tiro. Outro empreendedorismo. Outro empreendedorismo, Oh, meu Deus, cara. Enfim, mas essas associações... Hoje eu faço parte da Associação de Skate de Londrina. Eu sou diretor técnico da Associação de Skate, mas acabo exercendo outras funções ali dentro também. E também sou diretor de eventos da Federação Paranaense de Skate. Mas assim, de coração, não queria estar em nenhuma das duas. Meio que... Putz, velho, é difícil, assim, porque trabalho voluntário, pouca gente quer entregar, né? E... Puta, eu gosto demais de skate, velho. É minha... Você reparou que normalmente o líder, eu falo isso em treinamento de liderança, normalmente o líder que se entrega de corpo e alma, ele às vezes fala que ele não queria estar ali. Porque a pessoa que quer muito estar ali... que às vezes está ali para poder chamar um holofote, não está se entregando. Então, a liderança natural, essa coisa daquela coisa que você faz de coração mesmo, ela te incomoda em alguns momentos. E aí você fala, não, eu nem queria, não sei nem porque que votaram em mim às vezes. É aquele cara que às vezes é escolhido. E essa é a diferença da liderança formal e da informal também, né? Se você levar isso para as empresas, o líder formal é aquele que tem um cargo no crachá. Aí a gente fala que a liderança formal, ela te nomeia líder. O informal, não. O informal você não escolhe. Vai acontecendo com você. Porque as pessoas te respeitam, te admiram
te acompanham e aí chega até o ponto de te seguir, que é o ponto máximo da liderança. Falar em te seguir, a gente vai deixar os perfis depois aqui, para quem quiser acompanhar o trabalho do Lucas. O da escola é outro perfil, né? O Lucas é um, a escola é outro. Hoje eu estou trabalhando mais com o perfil da escola, até mesmo no âmbito pessoal, assim, porque, cara, é muito difícil com várias redes. Como é que tá o assim. arroba lá? Arroba Escola de Skate Online, tudo junto, sem traço, sem ponto, nem nada, só texto corrido. Escola de Skate Online. Para a gente fechar a parte do empreendedorismo, fala do último produto aí, que também eu achei incrível. Eu acompanho seus posts lá sobre esse produto, muito legal. Esse produto aqui é o reparador de tênis. Cara, assim, andar de skate já foi mais barato, mas hoje em dia é muito caro, né? Um tênis de skate hoje você vai pagar ali em média R$400 um tênis, e se você anda todo dia ou quase todo dia, ele vai durar ali 3 semanas. Então acaba sendo muito caro andar de skate. E esse produto aqui, ele surgiu para resolver essa dor. Então ele é uma pasta emborrachada que você passa sobre o tênis e ele faz uma camada de proteção, e diferente de silicone, cola quente, que ficam lisos na lixa, ele tem uma aderência boa, porque ele é uma borracha, então o grip, que a gente chama, é muito bom na lixa. E, cara, recentemente a gente acabou descobrindo outras particularidades do produto também. A gente percebeu que ele resolve problemas de colagem, de solado, quando aplicado nos materiais que a gente indica, né? Borracha, couro orgânico, vinil, lona, EVA e neoprene, já está decoradinho de tanto que eu falo essa parada. E então hoje é um produto que qualquer pessoa pode ter em casa, né? E isso acabou dando uma escala maior para a gente de vendas. Antes a gente estava num nicho pequeno, que era o nicho de skate, e hoje a gente é um produto que qualquer pessoa pode ter em casa. E aí essa foi uma virada de chave para a gente lá na empresa. Show de bola. E empreendedorismo é isso, é virar a chave quando você precisa, é ter a ideia diferente e principalmente se adaptar. E uma coisa interessante, Adriano, eu vi uma palestra esses dias, tem um skatista muito famoso, chama Rodney Mullen, e o cara perguntou para ele, mas como que você inventou o flip? Ele falou, cara, eu não inventei o flip, eu errei um ollie, que é o pulinho, e chutei o pé meio pro lado, e a hora que eu falei, cara, eu também consigo fazer o flip, que é fazer o skate girar. Então, uma tentativa de acerto foi errada, e o reparador foi muito parecido a essa história, porque, que nem eu falei no começo, a gente recomendava o uso só para camada de proteção. E aí um dia eu tava com um tênis novo que descolou o solado, e eu falei, cara, vou testar o produto, e por fim acabei descobrindo uma outra potencialidade do produto. Então foi um erro que deu certo, né? E na linguagem das startups você pivotou, mas sempre não foi total, foi só pivotar a estratégia, que é mudar a direção. Você tem um produto que também funciona de um outro jeito, você enxergou a oportunidade, aproveitou e então pivotei. Foi assim, pivotou. Só que sem mudar totalmente. Existe aquela que a gente fala de pivotar total, que você muda toda a estratégia da empresa. Estou tentando um produto, ele não dá certo, eu paro e uso só a estrutura da empresa para lançar outro. Você não precisou fazer isso. Eu meio que abracei uma parte maior do mercado ali. O Bonilha é economista, Bonilha, então, aluno de educação física, tudo isso mais um pouco. Como é que veio a história da economia? E marketing, né? Cara, na verdade a economia foi por acaso. Eu morava em Jaú e eu queria muito sair de Jaú, porque num determinado momento, cara, assim, meus pais são pessoas maravilhosas. Eu não tenho mais meu pai, mas desde sempre assim tive todo o suporte, então eu tive essa sorte de ter uma família que me deu condições. Só que me davam tantas condições que eu percebi num determinado momento que se eu não saísse de casa, eu ia virar um Zé Ruela, né? Porque eu ia ser sempre um fiotão. E aí eu falei, cara, eu preciso sair de casa. E o jeito mais fácil de sair de casa era fazendo uma faculdade pública fora, né? E aí, tanto que quando eu fui prestar vestibular, eu prestei Química na USP, Ciências da Computação na Unesp e Economia na UEL. Bom, você sabia bem, né? Eu sabia que eu queria sair de casa, mas eu não sabia o que eu queria fazer. Tanto que eu achava que economia era meio que contabilidade, assim, eu nem sabia exatamente o que era o curso. Mas por fim foi sensacional, assim, porque o curso de economia me abriu muito a cabeça. Eu acho que ele te dá uma noção de mundo, de mercado bem legal. E o mais legal de tudo foi a experiência de morar fora, que eu acho que isso é transformador para qualquer ser humano. Você sai debaixo da saia da mãe ali,
cara, eu só andava de carro, de repente eu tava pegando busão, de repente eu tava tendo que lavar louça, eu tinha que lavar minhas roupas. Então, assim, você acaba virando adulto forçadamente, né? E uma outra experiência maravilhosa na minha vida que eu acho assim, foi uma guinada, foi eu ter participado da Empresa Júnior. Que daí, na Empresa Júnior, você é uma empresa, né, gerenciada por alunos, com orientação de professores. E ali foi tudo muito rápido. Eu entrei como assistente de marketing, daí a galera saiu, eu acabei virando diretor de projetos e no final do ano teve eleição e eu virei presidente. Então, assim, eu fui um dos presidentes mais precoces. Não acho que isso foi uma vantagem, porque eu acho que eu não estava muito preparado para essa função, mas acabou sendo uma gestão bem legal. Nessa ocasião que eu li os Transformando Suor em Ouro do Bernardinho e o Monge Executivo, para escrever a minha proposta de presidência. E, cara, 2 livros fodaços, assim, sensacionais. Então, a faculdade de economia foi isso, assim, foi muito legal. E a passagem na Empresa Júnior acabou me abrindo os olhos para essa ideia de gestão, de empreendedorismo, de planejamento estratégico e, enfim, acho que foi aonde eu virei algumas chaves na minha cabeça ali. Boa. O pessoal me pergunta muito qual que é a diferença do empreendedor e do empresário. E aí, se você tiver uma opinião também sobre isso, é legal, eu vou falar o que eu penso. Porque eu me considero hoje empreendedor, mas quando eu comecei, que eu abri a minha empresa por conta de um contrato, que falou, ó, se você quer esse contrato, você tem que abrir uma empresa. Aí eu fui e abri. Eu ainda me considerava empresário, é aquela coisa, eu vou abrir e vou tocar essa empresa, eu vou ficar aqui e vou fazer isso. Pronto. O empreendedor não. O empreendedor, para mim, é esse cara que arrisca e que ele pivota, se ele precisar, ele faz coisa diferente e ele está sempre andando em vários caminhos. O empresário, ele procura, eu vejo que ele procura seguir sempre aquele caminho básico ali e às vezes, vou pensar, né, numa mentalidade mais antiga, né? Vou fazer isso daqui, vou construir isso daqui e isso daqui vai ser eu pro resto da vida. O empreendedor não, hoje ele está com isso daqui, amanhã ele acorda, está com mais coisa e é o que aconteceu comigo. Porque eu tenho várias frentes de trabalho que eu faço hoje. Eu abri o contrato por conta de uma representação comercial que eu tenho até hoje. E aí dali eu já comecei. Quando eu abri o CNPJ, eu já coloquei algumas coisas a mais ali. Eu falei, eu quero palestra, eu quero treinamento, eu quero consultoria. E aí começo a fazer tudo isso e hoje estou fazendo até podcast. Então a gente vai fazendo tanta coisa e isso eu acho muito legal. O que você pensa sobre isso? Assim? Como é que você se considera? Cara, então, assim, ó, quando alguém me pergunta que tem que colocar um cargo, eu falo que eu sou empresário. Ah, você fala empresário. Eu sou empresário. Não existe o cargo empreendedor, eu acho. Boa. Mas, cara, eu não sei, assim, eu talvez tenha uma visão um pouco diferente, assim, eu acho que empresário é mais sério, assim, né? Empresário. Tal. Empreendedor parece que é aquele maluco tentando fazer tudo. Eu acho que eu me vejo mais como um empreendedor, talvez porque ainda não está tudo tão bem organizado. Não sei, pode ser um pouco de síndrome do impostor também. Mais uma vez aqui, eu sou bom nisso. Mas eu não sei, eu vejo que o empreendedor é o começo. Talvez um pouco o contrário do que... Não sei se o contrário, mas eu vejo que o empreendedor é mais isso, assim. Ele tá empreendendo, ele está tentando fazer ali, ter uma ideia que dá certo. E a hora que o negócio fica mais estruturado... Aí talvez a pessoa se torne de fato um empresário mesmo. Mas eu vejo o empresário como algo mais estabilizado, focado, direcionado, sabe? O empreendedor é mais soltão, eu vejo. O que está em alta hoje, por conta das startups, eles falam assim, não, você pode ser um empreendedor em qualquer momento da sua vida. Então, hoje nós temos empresários que são empreendedores. Porque a ideia é que você invista em várias frentes de empreendimentos. A partir do momento que você está empreendendo em alguma coisa, se considera empreendedor. O que nós não podemos cair na enganação, na ilusão, que foi aquele boom das startups alguns anos atrás, e aí o pessoal falava tanto de empreendedorismo e veio o Shark Tank para o Brasil, veio um monte de coisa, então todo mundo se empolgou e falou, não, agora sou empreendedor, eu vou fazer. E aí onde é que errava o empreendedor? O empreendedor sempre foi visto com esse cara que arriscava demais. E aí a galera errava muito nessa coisa de como estruturar o que ele está fazendo, a empresa que ele está abrindo, ou o empreendimento que está trabalhando. E eu peguei muita consultoria no início, hoje eu não atendo mais, só que naquela época eu peguei muitos 3 amigos, que a gente fala que empreendedorismo normalmente vinha 3. É o cara da ideia, é o cara que vende e é o cara que faz.
Então a gente fala sempre, sempre era em 3. Pode reparar, a maioria das startups o padrão são 3 pessoas. E aí eles vinham, não, nós somos empreendedores. Eu falava, legal, onde é que tá a grana? Não, a gente vai captar. Tá, onde é que tá o projeto? Ainda não, a gente vai desenhar. Então ele veio, tirou essa coisa do brasileiro que era, tive uma ideia, vou fazer. Ele deu uma glamourada, ele colocou um glamour. Então eu tive uma ideia, nós vamos fazer e agora a gente vai captar recursos. E aí o pessoal foi abrindo também, né, um monte de coisa, fazendo, sem planejamento, sem pesquisa decente de mercado. Os que procuravam ajuda ainda conseguiam. Então acho que o empreendedor ficou um pouco, às vezes, visto como doidão por causa disso também. Eu acho que faz sentido o que você falou. O empreendedor é esse cara que arrisca, que tenta, que vai pra cima e às vezes sem saber muito se vai dar certo. O cuidado é esse. Né? Eu acho que o empresário já é um negócio, não. A empresa já está estabelecida, já está num rumo ali e o cara é empresário. Ele meio que não, ele mais gerencia do que arrisca. Né? Talvez. O ideal é que a gente junte esse espírito empreendedor com o seu espírito empresário para que a coisa flua. Você está organizado, você está sabendo, é o que você está fazendo. Você está em 2, 3 frentes ali, preocupado, né, por às vezes não fazer isso daqui de um jeito, de outro, mas sempre pensando, planejando. Então o que falta às vezes para o empreendedor que não dá certo é esse planejamento. Bora falar então do nosso tema principal de hoje, que foi o que surgiu para a nossa ideia dessa discussão, esse encontro aqui. Eu lembro que eu fiz um post falando sobre motivação e depois você fez um também, e eu acho que eu comentei no seu, e aí você me questionou, você falou assim, tá, na minha opinião não existe motivação. Já anota aí para quem está assistindo e pensa bem sobre isso. Existe ou não motivação? A gente vai desenrolar mais um pouquinho desse tema aqui. Qual que é a sua opinião, então, sobre motivação, ou pelo menos o que você falou naquele momento ali para o pessoal entender melhor? É porque eu vejo assim, né? Pô, eu treino. Todo dia eu treino. Eu gosto muito de andar de skate. Então, assim, o preço que eu pago para continuar andando de skate com 40 anos é fazer uma parte de condicionamento físico para eu conseguir fazer as manobras que eu gosto de fazer. E aí, quem olha de fora, o cara pensa assim, nossa, olha que cara motivado. O cara vai treinar, porra, motivadaço e tal. E, cara, desculpa o palavrão, mas nenhuma. Eu nem tô querendo treinar. Eu vou porque eu preciso. Porque eu sei que se eu não treinar, eu não vou conseguir andar de skate do jeito que eu gosto. Então, às vezes, a gente fica nessa, assim, tipo, não, o cara tá motivado, o cara acordou motivado. Cara, não existe isso. O que existe é você ter um propósito, você ter que nem no meu caso é andar de skate. Pô, eu treino, eu não gosto de treinar. Agora, até gosto mais do que no começo. Mas, cara, eu faço isso porque eu gosto de andar de skate. Então, assim, eu acho que esse é é por isso que eu questionei. Tipo, se você realmente quer fazer uma coisa, tem um propósito para alguma coisa, você vai estar motivado para aquilo. E às vezes, cara, a gente vai ter que ser adulto e fazer o que tem que ser feito, não o que eu quero fazer. Eu vou ter que fazer o que eu preciso fazer. Eu realmente quero. Quanto eu estou disposto a pagar. E às vezes nem estou falando de grana aqui, estou falando de atitude, estou falando de ir lá e você ficar 1 hora ali, suando que nem um maluco, entregando tudo que você tem e o que você não tem, para um objetivo maior, que no meu caso ali, continuar andando de skate, entendeu? Então foi nesse sentido a provocação, entendeu? E a provocação encaixou bem no estilo do que eu falo, porque se você pegar, e tem alguns trechos no Instagram, tem no YouTube, da minha palestra principal, que eu vendo hoje, que você pegar o título dela, ele separa as palavras. O título dela é Motiva Ação. Por quê? O primeiro questionamento que eu já entro fazendo a hora que eu chego na palestra é exatamente nessa linha do que você falou. É uma pergunta no sentido de perguntar, as pessoas se perguntarem, você pode fazer essa reflexão agora, quem está assistindo, qual o motivo que gera a sua ação? Você já respondeu. Qual é o motivo que faz você acordar todos os dias de manhã, fazer as coisas que você faz todos os dias, mesmo sem vontade? E sabe uma coisa que eu vejo assim, Adriano, que é uma coisa que me incomoda às vezes? A pessoa fala assim, mas eu queria tal. Eu falo assim, você queria ou você quer? Que é diferente. Eu queria você não quer, velho. Agora não, eu quero tal coisa. Até o jeito que você fala com você vai mudar a forma como você age. Eu acho que... Cara, eu vi um estudo, muito tempo atrás,
não nem tanto tempo atrás, mas uns anos, 5 anos, sei lá, 6 anos, que era um estudo da NBA, e os caras pegaram e separaram alguns jogadores em 3 grupos. Um grupo, que era um grupo controle, não fazia nada. Um grupo treinava arremesso de lance livre fisicamente na quadra, e um grupo ficava imaginando que estava fazendo lances livres. Final, depois de um tempo, os caras pegaram e foram avaliar a melhoria dos atletas. O grupo que não fez nada, não melhorou nada. O grupo que fez os arremessos fisicamente, com a bola na quadra, melhorou 24%. E o grupo que ficou só imaginando que estava fazendo arremessos livres melhorou 23%. Então, assim, o que isso mostra? Que, cara, o seu cérebro ele não sabe o que é real e o que não é real. Então, se você fala para você mesmo, eu queria, eu sou burro, eu sou isso, eu sou aquilo, cara, o seu cérebro vai acreditar em você. Agora, se você se comunica com ele, tipo, eu quero, hoje vai ser um dia maravilhoso, isso vai ser foda, vai ser dessa forma, entendeu? Na programação neurolinguística nós chamamos isso de você reprogramar o seu sistema neural. Você começa... Tanto que a programação é isso. A programação neurolinguística é você se programar o seu neuro através da linguagem. Então você foi muito, muito assertivo quando disse isso. Nós, quando dizemos, por exemplo, eu queria emagrecer, ou eu tento emagrecer, ou eu não emagreço, você manda uma mensagem para o seu cérebro negativa, dizendo que você não precisa daquilo ou não vai fazer. Quando você diz eu quero, ou eu procuro, eu vou buscar, eu vou fazer, aí você começa a ter afirmações positivas. Isso é uma técnica que muita gente às vezes desacredita, porque os coaches têm usado muito isso, e alguns eu sei que negativamente, tem muito coach aí que a gente fala que é só coach de Instagram, então tem que tomar cuidado com esse. Só que eu, por exemplo, que estudo isso há muito tempo e não fico colocando tanto dessa maneira, a gente faz muito isso em sala de aula, faz o exercício de mentalização, e o atleta faz isso. Ele mentaliza antes de fazer. Então, esse exemplo que você falou do basquete, eu já tinha visto, assisti também, e é verdade, funciona muito. Você mentalizar que você pode fazer. E é aí que entra o que eu falei no começo. Qual o motivo que você vai fazer aquilo? A motivação para mim, e a motivação que eu coloco, principalmente em palestra de motivação, não é a motivação do oba-oba. Não é a motivação da empolgação. E muitas empresas vêm me perguntar e falam assim, o pessoal vai sair de lá motivado? Aí eu falo, vai. Mas vai manter? Eu falo, não. Porque não se mantém essa motivação do oba-oba. Ela é exatamente uma dose, ela é ali uma sementinha que você planta. Adriano, então você está dizendo que você não acorda motivado todos os dias? Não, eu acordo sem vontade também. Só que eu vou lá e faço, como você bem falou, porque tem que fazer. E aí que entra o motivo da sua ação. Então quebra essa palavra e entende que motivação não é só a vontade, só o oba-oba, é o motivo da sua ação. Por que é que você faz? Tem gente que faz pelo filho, tem gente que faz para ganhar dinheiro, tem gente que faz para conquistar um objetivo, uma meta, chame como quiser. Por que é que você faz? Tem gente que faz para melhorar a vida das pessoas. Quando eu falo muito disso e quando eu faço palestra, às vezes em colégio, porque eu sou de colégio público, então quando me convidam para fazer lá, eu fico feliz pra caramba, porque eu estou retribuindo de alguma maneira e estou dando motivo para aquelas pessoas acreditarem, assim como alguém fez isso comigo. Qual o motivo da sua ação? Por que é que você faz? Faço para manter meu corpo. E vi uma frase sensacional esses dias, que era assim, sobre corpo, sobre mentalidade, porque é um desafio para mim também ter essa mentalidade e eu fico mudando todos os dias. E a frase dizia o seguinte, depois dos 40, ou você faz exercício porque gosta, ou faz porque precisa. Mas você tem que fazer. Então, qual o motivo que gera a sua ação? Você hoje, se eu perguntar qual o motivo que gera a sua ação, além de tudo que você já falou, o que você diria que é para fazer tudo isso que você faz com a energia que você tem? Cara, eu acho que mais que tudo, assim, Adriano, é um amor próprio, cara. Sabe? Nossa. Tipo assim, assim, com todo respeito a todo mundo e pelo amor de Deus, se eu sofrer hate aqui por conta disso, não me matem, cara. Mas eu penso assim, cara, a pessoa, você chega em casa, você se olha... Claro que eu nunca comecei a treinar por causa de shape. Eu nunca quis ser fortão e não sei o quê. Mas você se olhar no espelho e se ver bem
cara, é sensacional. Você ir para a sessão de skate e conseguir realizar aquilo que você mentalizou é sensacional, sabe? Então eu acho que você cuidar do teu corpo, cara, pensa assim, você nasce e você ganha uma casa. E essa casa, você vai levar ela pro resto da sua vida. Como que você vai deixar essa casa? Cheia de lixo, com as paredes tudo suja, cheia de mofo? Ou você vai ter essa casinha bonitinha até o resto da sua vida? Porque, irmão, shape você troca, rodinha você troca, rolamento você troca. Agora, joelho não troca, tornozelo não troca, quadril não troca. Então, assim, ou você cuida, ou você vai ter que se arrastar pro resto da tua vida. E outra, você vai ter filho, você vai ter neto. Como que você quer estar pra brincar com essa molecada aí? Você vai ter que ter gás. Você quer treinar? Ou você... Entendeu? Então, assim, eu acho que é isso. Mas eu vejo que, assim, Adriano, hoje a gente vive, cara, uma crise. As pessoas, né? A gente tá aqui, ó, a gente vive na rede social, olhando a vida do outro. A grama do vizinho é sempre mais verde. A nossa vida é uma merda. A vida de todo mundo é perfeita. E muitas vezes as pessoas não se enxergam, cara. A pessoa não, ela olha e não se vê, sabe? Parece que, pô, meu, a pessoa não chega em casa, olha, vê que ela tá ali, de repente, toda largada, toda... E aí, cara? Você não vai fazer nada pra... Sabe? Tipo, pô, você não tá se enxergando, cara. É teu corpo. Desculpa. Sabe? Tipo, pô, é você, mano. É a tua casa. Você não vai cuidar dessa p... Você fica lá pintando o portão, pintando não sei o quê, mas e essa casa aqui, entendeu? Até esses dias um cara brincou comigo, assim. Ele falou, tipo, pô, mano, pô, essas roupas aí que você usa, pô, todo largado e tal. Eu falei, parceiro, não precisa, a hora que eu tiro a camisa, eu olho, eu vejo que a casa tá em ordem. É isso, sabe? Tipo assim, o meu cuidado é meu autocuidado aqui, eu não preciso de uma roupa, eu não sei nada. Meu corpo tá funcionando e tá bem. Mentalidade, essa que é a ideia. E o legal de tudo isso que você falou, principalmente nós e você, que também influencia as pessoas, é entender a nossa responsabilidade para ajudar a fazer isso. Adriano. Uma coisa que eu faço no ciclismo, que o pessoal às vezes fala, por que posta o treino? Né? Porque o pessoal que vai para academia, por que escreve tá pago? Porque eles não têm noção da importância disso. Eu entrei num desafio agora, que eu vou fazer a Rota das Catedrais, que é de Londrina a Maringá, pedalando, 120 quilômetros. Comentei que faz tempo que eu não faço isso. E aí veio uma pessoa que me segue, uma ou duas pessoas, veio mais de uma. E aí a primeira veio e falou assim, que legal que você vai fazer, porque eu te acompanho. E eu vejo você fazendo tanta coisa, e ainda fazendo isso você me motiva. Então a importância da gente mandar essa mensagem. Quando você fala isso, da questão de falar para a pessoa que está bem, mandar essa mensagem que a gente também se programa. Mas, último detalhe, segura aí para você poder emendar já e falar sobre isso. Fala para mim dessa sua prática e das práticas que você tem para manter esse foco e energia, porque eu sei que faltou um detalhe que você não falou que você faz, né? O cross, cara. Ah, pô, o cross. Então, o cross, na verdade, veio dessa... Cara, eu fui para um campeonato em São Paulo, eu tava com mais ou menos 30 anos, e começava acho que na quinta ou na sexta-feira o campeonato. E aí, tipo assim, a competição era num dia, e um dia antes a gente tinha treinos livres. Cara, andei loucamente de skate, né? Pra mim tudo certo. Pô, fui lá, andei. No outro dia, a hora que eu fui competir, cara, meu corpo estava um bagaço. E aí eu falei, cara, peraí, será que o que me falta é técnica ou condicionamento físico? E aí depois desse campeonato eu voltei pra Londrina determinado. Falei, cara, eu preciso treinar alguma coisa. Mas musculação nunca foi minha praia. Era repetitivo, assim, um negócio que eu achava que era chato. Hoje eu tenho outra visão, até pratico também. Mas E aí... Na minha empresa tinha um rapaz que morava com um cara que era dono de uma box de CrossFit, que é o Bauru, inclusive, um salvão pro Bauru, o cara me ajudou muito. E eu fui falar com ele, né? Ele era dono da Tubarão CrossFit, que fechou, foi muito triste. Eu cheguei e falei, Bauru, cara, seguinte, sou skatista profissional, tal, quero treinar, mas a hora que eu cheguei na box de CrossFit, eu vi uns caras, pareciam um armário, assim, uns caras. Eu falei, meu Deus, cara. Eu falei pra ele, cara, ó, quero treinar, mas eu não quero ficar desse tamanho. Ele olhou e falou, cara, relaxa, você não vai ficar. E realmente, tô há 7 anos treinando e tô magrinho ainda até hoje. Porque, cara, depois você começa a estudar e você vê que pra crescer você tem que comer muito, porque assim, né, você tem que ter substrato pra ter hipertrofia, enfim. Então é um conjunto, né, de treino e alimentação.
E aí, cara, ele abriu as portas pra mim, e daí eu até falei, ele falou, ó, cara, eu não consigo te pagar um salário e tal, mas se você quiser treinar aqui, eu falei, não, eu só quero treinar. Ele falou, pô, só treinar? Pode vir aí. E aí comecei a treinar, cara. Comecei a treinar, sofrido pra... Nossa, no começo, cara, assim, horrível, o CrossFit é muito exigente, assim, e eu nunca tinha treinado nada, só andava de skate, assim, tinha até um condicionamento, a parte de ginástica tinha uma facilidade por ter mais coordenação motora, mas assim, cara, chegava na parte de carga ali, sofria loucamente. Mas eu fui percebendo que foi mudando muito o meu rolê de skate, assim, a força que eu tinha, a potência muscular que eu tinha, eu comecei a perceber, e isso me deixou... cara, meio que viciado nessa condição física suprema, assim. Eu falava, cara, eu tô me sentindo um ninja andando de skate aqui. E no começo foi estranho, assim. A galera me zoava, pô, o cara treina, não sei o quê. E esse lance de treinar era mal visto no skate, porque o skate não era um esporte, era uma diversão. Então essa parada de treino, a galera... Só que com o tempo, Adriano, os caras começaram a olhar e falaram, nossa, olha o Bonilha, o cara tá andando pra caramba, o cara não sei o quê. Pô, mano, como que é esse treino? Como que é não sei o quê? E hoje, cara, 8 anos depois, eu vejo que assim, o cara que é skatista profissional, ou ele treina, ou ele tá fora do jogo. Porque não, tipo assim, não tem a condição física. O skate hoje a gente vê que é uma modalidade que exige muito do corpo. Cara, é uma ginástica sobre rodas. Então, ou você está preparado, ou você está fadado a ter uma lesão. E como eu gosto muito de andar de skate, eu prefiro treinar e continuar andando, entendeu? Boa, gostei muito do que você falou, gostei dessa parte que você falou do treino, porque realmente qualquer esporte que a gente vai fazer precisa de condição. E eu lembrei de um vídeo que eu vi até do Rubens Barrichello comentando que quando ele entrou num carro muito forte pela primeira vez, ele sentiu todos os órgãos dele sendo jogados de lado e pressionados na outra parede do corpo. E aí ele fala que dali ele entendeu que ele teria que treinar e treinar muito para sentar ali e sentir a pressão. E é bem isso que você falou do skate, bem legal. Cara, e pô, também não tinha essa dimensão assim de pilotos de Fórmula 1, mas você vê os caras treinando muito a parte da cervical aqui, né? Porque na hora que o cara vai fazer curva, o cara 300 por hora, a sua cabeça vai sair na tangente ali. Exatamente. Então você tem que ter... Você vê, né, meu? Até o Fórmula 1, que o cara fica praticamente parado ali o tempo todo. Se o cara não tiver uma condição física, não dá certo. Imagina no skate que, pô, você desce corrimão, pula escada, voa nas rampas. Cara, não tem como o cara não treinar. Boa. Começando a concluir aqui, eu vou deixar uma lembrança muito importante, pegando o gancho do que você falou, do vício que você teve fazendo os esportes ali, indo para lá, que é uma condição que pouca gente estuda para entender, que é a liberação de neurotransmissor no nosso cérebro. Neurotransmissor é o hormônio que faz com que a gente sinta alegria, sinta prazer, sinta vontade de fazer, ou que neutralize algumas dores, como por exemplo a da endorfina. A endorfina, que ela é liberada principalmente, quase que 100% em todo mundo que faz esporte. Quando você encaixa o seu esporte, você libera uma dose de endorfina no seu sistema, em todo o seu corpo. Isso te ajuda a neutralizar dor, inflamação. Então você começa a viciar em coisa boa. Eu falo que é viciar em sensação de prazer treinando, fazendo esporte. Tem gente que acha que não dá, mas dá. É só procurar o esporte que vai fazer isso ser liberado em você. Então, tanto dá que, cara, se eu fico tipo 3, 4 dias sem andar de skate, assim, eu começo a ficar chato. E a minha esposa, Camila, inclusive, te amo. Ela fala assim, cara, vai andar de skate que eu não tô aguentando você em casa. Porque começa a bater como chama? Começa a baixar o nível, né, desses neurotransmissores que você tem. Mas né, a abstinência. Começa a bater a abstinência ali e ela fala, meu, vá andar de skate e aí é isso que me... Exatamente. Então eu trago isso nos ensinamentos e palestras, treinamentos que a gente fala de neurociência e comportamento, porque realmente tem uma receita ali que dá pra gente seguir, que aí dá pra falar até de meditação, que vai liberar serotonina, outro que vai liberar ocitocina, tudo neurotransmissor positivo para o nosso corpo, faz a gente se sentir bem. Se a gente seguir aquele roteiro, e eu sei o quanto é difícil, gente, por isso que nós estamos falando aqui de mudança de comportamento, se a gente conseguir seguir um roteiro, com certeza a nossa vida começa a mudar. Mas você falou uma coisa muito importante, Adriano, que eu acho que
sou privilegiado nesse sentido, assim, tipo, o fato de eu ter me apaixonado por um esporte, o skate, isso acabou conduzindo várias escolhas que eu fiz na vida, como, por exemplo, começar a treinar, melhorar a minha alimentação, né, tipo, seguir esse estilo de vida mais saudável por conta do skate. Então, eu acho que toda pessoa que é apaixonada por um esporte, e se a pessoa não tem, que procure, que ache alguma coisa que é satisfatória para ela fazer, alguma atividade física, porque isso vai guiar outros bons comportamentos na vida dela, sabe? Então, assim, eu me sinto privilegiado de ter essa paixão que é andar de skate. Boa. Então, pensa agora, você vai ter aí uns 30 segundos para mentalizar a mensagem final que você quer deixar para quem está assistindo a gente. Pode falar de motivação, pode falar da motivação da forma que você entende, que é o que a gente discutiu aqui hoje no finalzinho. Que mensagem que você quer mandar aí para quem está assistindo, quem anda de skate, quem não anda, para qualquer pessoa que estiver assistindo? Qual que é a mensagem final de toda essa conversa aqui? O que você conseguiu aí entender e trazer para a gente hoje? Cara, fala direto para eles lá, olha para lá. Ó, até tá escrito aqui, ó. Nunca desista dos seus sonhos. Eu acho que isso é um clichê, mas assim, a gente só tem essa vida, né? Pelo menos até onde a gente sabe, a chance é agora. Então eu acho que é uma oportunidade, né? Eu acredito em Deus, talvez não de uma forma religiosa, assim, mas eu acho que o Deus provê pra gente todo dia um dia, né? Todo dia você tem uma nova chance de recomeçar, de fazer, de correr atrás do que você sonha, né? Algo que você de repente tem vontade, mas você acha que não é pra você. Mas eu acho que tenta, né? A gente tem que pelo menos tentar ir para cima desse sonho e se dedicar a isso, né? Assim, às vezes você não vai estar com vontade, mas pensa que lá na frente pode dar certo. Cara, uma coisa que eu penso muito, assim, eu agradeço muito, Adriano, por não ter desistido do skate, porque no começo era muito ruim. Hoje a galera olha pra mim e os caras falam assim, nossa, você nasceu pra isso. Cara, nenhuma. Se você me visse quando eu comecei a andar de skate, você ia falar, cara, para com isso aí, que isso aí não é pra você. E hoje eu faço todas as manobras que eu sonhei um dia em fazer. Então eu sou muito grato a mim por não ter desistido dessa parada e tá andando de skate até hoje. E hoje eu sou realizado. Então, cara, qualquer coisa que você começar na tua vida, você vai começar ruim, mas as coisas vão melhorar. Então não para, não se abala. Se alguém falar para você qualquer coisa, não dá a mínima para essa pessoa, a não ser que essa pessoa seja realmente uma pessoa que já fez muita coisa, principalmente naquilo que você está tentando fazer, porque a maioria das pessoas vai desacreditar de você no começo, como lá no começo falaram para mim, falaram, cara, puta, você é muito ruim isso aqui, você não é para isso e tal. E hoje estou aqui e as pessoas acham que eu nasci para ser skatista, entendeu? Então, cara, corre atrás dos teus sonhos, não desiste, vai para cima e independente de qualquer coisa, skate não para. Boa! E a mensagem que eu deixo para vocês, principalmente porque é a linha que eu gosto de motivação, é justamente a gente entender que a motivação ela não nasce em frases prontas. Mesmo você gostando de frases prontas e eu também gostando, o importante é que a gente entenda que ela não é feita de uma frase pronta. Não de uma frase só. Ela é feita de muita disciplina, de muito autoconhecimento para você conseguir encarar os desafios do dia a dia. Gostou do bate-papo? Pô, cara, tô quase chorando. Você vai de fechar emoção aqui para velho. mim, então, esse shape com assinatura, é isso? Com certeza. Bora lá, então. Uma honra para mim. Quem fala. Eu vou montar esse skate depois e vou postar e marcar você lá pra galera ver como é que ele ficou. Aqui você vai pôr a lixa, então? Depois você vai me falar onde é que vai ser, porque Você vai pôr a lixa em cima e eu vou assinar embaixo. Eu não conheço muito, então não vou nem tentar andar, ele vai ficar de lembrança. Eu que tô abrindo o presente do cara, mano, vai vendo. Licença aqui, rapaziada. Vou colocar aqui, ó, do lado do skate não para. Pra você não esquecer de nós, Adriano. Beleza. Agora vale mais, hein? Um dia vai valer muito dinheiro isso aqui. Hoje não vale nada. Valeu, obrigado. Olha lá, ó. Pausa lá pra foto. Deixa eu tirar essa caneta daqui. Valeu.
E aí, gostou do papo de hoje? Essa foi mais uma conversa no nosso podcast. Se você gostou, compartilha, manda para alguém que também pode gostar desse tema. E se quiser comentar aqui embaixo, falar o que você quer ouvir, o que você quer escutar, o que você quer estar vendo e assistindo a gente discutir aqui, é só pegar uma cadeira, puxar, ficar à vontade e mandar pra gente, que nós estamos fazendo isso com muito carinho. Muito obrigado, Lucas, por compartilhar tanto com a gente, por ser esse cara fantástico. Tomara que as pessoas acompanhem o seu trabalho cada vez mais e que a gente possa estar junto aí em vários momentos nessa trajetória. Adriano, eu que agradeço. Desde o primeiro momento a energia bateu. Você é um cara sensacional, eu sou teu fã, mano. Obrigado. Valeu.